Esse tal de pacote anunciado pelo governo, ele retira 42,3 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Ou seja, ele avança para outro governo. Orçamento do Ministério da Educação. Da mesma maneira, dos mesmos autores da Minuta de Golpe, dos mesmos autores, o Rojão é bomba, são os autores pacote de corte de receita, pacote de corte de gastos. Vai entender, não é? Vai entender. Aí você tem que... Não, deixa eu ficar quieto aqui. Né? Esse tal de pacote anunciado pelo governo, ele retira 42,3 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Ou seja, ele avança para outro governo. E pode fazer isso, você sacrificar o governo seguinte? Você nem sabe se vai ser reeleito. Então ele joga para os próximos 5 anos, ele retira... Qual que é o valor? Volta aí o TP para mim, por 42 bilhões. 42 bilhões. 42,3 bilhões de reais nos próximos 5 anos, agora para passar, do orçamento do Ministério da Educação. A medida pode afetar principalmente uma promessa de campanha de Lula, que é a expansão do ensino em tempo integral. O pacote ainda vai passar pelo Congresso Nacional, que pode fazer mudanças nas regras durante a sua tramitação. E tem mais. Uma análise que foi feita no último relatório bimestral do próprio governo federal sobre avaliação de receitas e despesas revela que houve uma redução de, pasmem, 5 bilhões de reais do crédito extraordinário para ajuda ao Rio Grande do Sul. Ou seja, ele deu e tirou, que foi devastado por enchentes entre abril e maio. Segundo o Ministério do Planejamento, a redução aconteceu porque a destinação de recursos teve, aspas, perda de eficiência. E redirecionou a verba para o combate a incêndio em outras áreas do país, tá? Aí você pega os blogueirinhos do PT na época. O governo Lula... Aquele povo de olho junto, né? O governo Lula já pôs 10 bilhões na conta do Rio Grande do Sul. Tá lá o dinheiro do caixa. Tá aí, ó. Para isso que você fez o L, né? Para sentar em cima, né, filho? E tem mais ainda, tá? Só para terminar aqui, que já vamos dar desgraça de uma vez só, como ensinava Maquiavel. A desgraça, vamos pôr essa desgraceira aqui já para a gente terminar de discutir. A Câmara dos Deputados aprovou nessa semana uma autorização para o governo federal criar a ALADA. O que é a ALADA? ALADA não é o carro da União Soviética. Não é o Aladim. É ALADA, tudo junto de alado de que tem asas, tá? Que é uma empresa estatal, aeroespacial, subsidiária da Nave Brasil, que é outra estatal de navegação aérea criada por Bolsonaro. Na prática, o Lula, ele está criando aí, ele vai poder criar uma estatal dentro de outra estatal. A medida, segundo o Planalto, permitirá exploração econômica da infraestrutura e navegação aeroespaciais e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais, no plural, viu, alemão? O governo, inclusive, identificou que a SpaceX de Elon Musk é uma das empresas que podem ser parceira do projeto. Hein? Opa, Vivi, vamos resumir em uma frase aqui, essas duas notícias. O governo vai cortar a educação e vai investir pra gente ir pra Lua. Vai pôr o Marcos Pontes. É isso. Essa é a prioridade do governo. Educação corta. Será que vai pôr o Marcos Pontes? Será que vai pôr o Marcos Pontes? O nosso senador?
Podia pôr dentro do foguete e Luiz, mandar também, né? Eu ainda sou um pouco mais pessimista do que você. Ele vai cortar da educação e vai investir numa estatal que vai entregar mais gente ele com o objetivo de contar com o Elon Musk. Nossa. Vale lembrar que há 3, 4 semanas atrás a mulher do Lula falou pro Elon Musk um baita de uma frase aí que todo mundo sabe. Então será que o cara agora vai querer investir? Olha que barato, hein, cara. Esse é o Brasil. Vai ver que esse é o fuck do Elon Musk. Talvez seja isso. Esse é o segundo fuck para o Elon Musk. Pavinato, o negócio é mais grave do que a gente pode imaginar. É uma pena que nós não temos, tirando o Van Hatten, alguns deputados e uns 2 ou 3 senadores, 4 senadores, com coragem suficiente para tentar pedir o impeachment do Lula por crime de lesa pátria. Eu vou te dizer por qual razão. Isso aí vai ser entregue, não é para Elon Musk, isso vai ser entregue para a empresa chinesa, só tem 3 satélites de baixa altitude, eu tenho a impressão, baixa órbita, 36 contra os 7 mil do Elon Musk. Qual é o grande problema? É que eles vão fazer um investimento para que essa empresa comece a lançar satélite a partir da base de Alcântara, que fica lá no Maranhão. Se acha que isso está minado por aí, chegou para mim uma notícia, eu vou confirmar, de que a China comprou a principal reserva de urânio que tem no Amazonas. Ou seja, comprou terra no Amazonas, que é a principal reserva de urânio que nós temos. Aí o que você está vendo? Eles estão entregando para a empresa. Eu não me incomodo se viesse uma empresa privada chinesa. Eu não me incomodo se viesse uma empresa privada americana, se viesse uma empresa privada canadense, uma ucraniana, uma russa, o que quer que seja. O problema é que são empresas estatais. Você não está permitindo que empresas privadas no Brasil façam a dinamização da economia e dizendo que você está dinamizando e vendendo patrimônio para a iniciativa privada, mas são estatais de outro país. Violando o território nacional. Isso é crime contra o Estado de Direito, que dá esses 17 anos de cadeia. Está entregando para empresas estatais de outro país. Vamos supor que essa empresa para democracias. Faça uma bobagem ou se aproprie do território. Aí já não é mais um problema de uma relação, de um contrato entre uma empresa com um país. Aí uma relação entre estados. E qual é a condição que o Brasil tem de brigar com a China por 5 segundos? Não é nenhuma briga militar. Porque nós dependemos da China para a venda das nossas commodities. Nós dependemos da China para um monte de coisa. Como é que ele vai entregar? Entregou. Dizendo que não, isso aqui vai ser dinamizado. Agora tu imagina, a base do Maranhão não vai ser o Elon Musk. Ele vai entregar e vai dizer, olha, a partir de agora nós vamos dinamizar. Cria uma estatal dentro da estatal, que era um sonho que os militares já tinham, de tentar ter uma empresa ou tentar uma agência que trabalhasse com a questão aeroespacial. Por qual razão? Porque a aeroespacial não é nem ir para a Lua. A aeroespacial é ganhar dinheiro com o lançamento de microsatélites ou botar uma rede de microsatélites que te dá independência na questão de tecnologia e informação e, além disso, te traz muita grana, porque a melhor janela aeroespacial do mundo está aqui, na base de Alcântara. Mas ele vai fazer a empresa estatal, aí ele vai pôr o quê? O Chico da Chicória para ser o presidente da estatal. Exatamente. De tecnologia aeroespacial. Provavelmente a Janja vai ser alguma conselheira dessa estatal. Quem sabe por que não? Que ela aconselha tudo. Ela faz tudo já. É verdade. E o Reinaldo Azevedo, finado, ele falou o seguinte. Falou. Eu leio porque eu gosto de sempre ver o além do absurdo. Você lê a notícia, já é absurdo. Agora, deixa eu ver, é o Twilight Zone do absurdo. Né? O Reinaldo Azevedo hoje. Aí, o finado estava escrevendo o seguinte, que se o Lula quiser, ele pode dar qualquer cargo que ele queira para a Janja, porque não vale para ele, presidente da República, para cargo político, o negócio do trem do nepotismo. Nepotismo deve valer para quem? Para o dono da empresa privada que quer empregar a esposa. Aí não pode. Vai acabar assim. Você vai ter a cota de filiados ao PT para você contratar. É isso aí. Pode ser mesmo. Segundo o Arauto. Né? Que para mim o Augusto Nunes, né, a gente estava conversando, ele falou que a maior conversão que ele já viu desde a estrada de Damasco foi a do Alckmin. Eu falei, discordo, Augusto. A maior conversão desde a estrada de Damasco foi do Reinaldo Azevedo. Essa foi grande mesmo. Pode ser mesmo. Até porque ele publicou vários livros, né? Agora fica ruim, né? Desdizer os livros. Não, o Alckmin também falou, fica ruim desdizer. Não, Tá ali uma mas briga ali, mas o Reinaldo realmente é o deputado, apoio, o né? livro tá ali. Não, mas tem diferença. né? O Reinaldo Azevedo, ele foi trotskista,
É muito fácil o Torcica virar liberal e depois voltou a ser defensor do governo do PT. Então, Ou ele sempre foi deu uma trotskista volta. e esse período todo ele estava nos passando Trotskis. Ele estava Mas passando Trotskis no Brasil. Mas no caso do Alckmin é mais fácil, porque o Alckmin ele é um adepto do Bushido, que é a filosofia espiritual e de luta do japonês. Ele é discípulo do Sr. Miyagi. Então, para ele, nada o atinge. Tudo ele é o Alckmin-san. E ele fica lá. Para ele, a conversão dele é muito fácil, do Alckmin. Agora, me assusta o fato dele ser alguém que era vinculado a... Como é que é o nome? Aquela prelazia da igreja? Dei. A Opus Dei. Ele era Opus Dei, ele era vinculado ao Opus Dei. E ele ser vinculado ao Opus Dei, sentar à mesa com o indivíduo que defende o aborto, com indivíduos que defendem o que está sendo apresentado, porque são as pautas que estão sendo colocadas no Congresso e vêm diretamente de gente desse governo. E sentar à mesa para uma exposição com indivíduos do Hamas, com indivíduos do Hezbollah e todo aquele grupo de indivíduos que são considerados mundialmente como terroristas e não são cristãos, alguns odeiam inclusive o cristianismo, não que o muçulmano odeia o islamismo, o cristianismo, o muçulmano não é isso, mas os ala radical, sim. A ala radical odeia o cristianismo. Tanto que o próprio nome já diz ala radical. Agora, essa Alada, essa nova empresa criada, Pavinato, dentro de uma estatal, já vai nascer com problemas aí. Não, mas Porque ali você já imaginou um foguete com asa? Pode chamar Alada? Não, fala pra mim. É criativo Não, um demais. foguete com asa, bicho. O Elon Musk Imagina, o consegue. foguete com asa. Ele Mas vai nem dar drone tem asa, bicho. Mas ele conseguiu fazer um foguete da ré, jogou fora o emprego de todos os coaches do Brasil. Ele falou, foguete deu ré. Tem o Bom, resto, também é o jabuti andar na água para ele. Por favor, Ricardo. Não, é só que vai ter um pequeno detalhe ali. Na região onde tem a base de Alcântara, tem uma série de quilombolas que impedem o crescimento da base isso de aí. Alcântara necessário para que essa nova empresa criada, de fato, possa fazer a exploração do que eles teoricamente Mas você não querem lembra fazer. quando fizeram lá a usina lá? Como é que chamava? Qual delas? Aquela usina lá do Pará, que Eu teve uma devastação de área indígena e ninguém falou nada. Eu sei, esqueci não, o nome falando dessa sério, usina. né? Não, Foi não. começo dos anos 2000, primeiro Belo Monte, mandato não? do Lula. Belo Monte. Belo Monte. Belo Monte. Belo Monte, meu. Belo Monte foi o quê? Segundo mandato do Lula, Belo Monte. Segundo mandato do Lula, Belo Monte. Cadê? Tira todos os indígenas daí, bicho, toca fora, pronto, acabou. Aí você não via a Letícia Sabatella. Se Querido, for tá chinês- feito o nome aí, Alada. Dá asas pros quilombolas, Alada aí. Ricardo, se for chinês pra lá Acabou. e encherem um saco, eles colocam os quilombolas em campo de reeducação. Ponto. Acabou. Mano, quilombola, eles É nem isso. dão bola, se precisar. Nem dão bola, É Dão isso. asas. né? Vão virar todos zumbis. Ô, Pavinato, a nossa matéria era sobre essa história da educação. E aí isso atingiria enfim, uma das campanhas, né? Um dos projetos. É o projeto de arregimentar a população. Ele está arregimentando a população. Então, mas aí nisso aí eu sei que eu sou voto vencido, eu tenho uma opinião um pouco impopular quanto a isso. A educação do Brasil ela já é ruim sendo um grande ralo de dinheiro caindo ali, caindo muito. O MEC é um ministério que tem muito dinheiro. A gente vê que tem muitos projetos em cima de livro didático, inclusive existe... Mas não tem, é uma... você abrir um MEC, vai quanto? Tem cidade que você nem pode abrir MEC. É verdade. que Você não sabia tem que em número suficiente. Olinda Ah, não não, pode, é o é. Ministério da Educação. Olinda não tem MEC, sabia? Eles são tão regionais que o MEC de Olinda não funcionava. O que funciona é uma lanchonetezinha lá. Não tem MEC em Olinda. Mas o ponto é que esse dinheiro, de fato, é um corte... Itapira não tem. Ah, tá? sim. Agora Agora que que você saiu a entendeu ficha. que era o McDonald's. Ele entendeu agora, quero mais. Mas o ponto é que isso aqui é só mesmo para demonstrar a hipocrisia do governo Lula em relação às pautas que ele supostamente defende. Porque na prática a educação brasileira ela é péssima, muito ruim. Na prática o brasileiro não lê livro e quando lê livro são títulos sofríveis e ainda assim eles consideram a leitura de um livro, se você só lê algumas páginas, você não precisa nem concluir a leitura de um livro ruim para entrar na lista de leitores do Brasil. E tem muito dinheiro ali rodando. Então, assim, cortou aí esse, né, nos próximos 5 anos esse orçamento, mas o impacto real na educação do Brasil não é lá muito essa coisa toda, porque a educação do Brasil é de fato usada
para ser máquina de doutrinação. Então, para o cara entrar lá, aprender sobre super rico, aprender que ele é explorado, aprender que o capitalismo é malvadão e sair de lá votando em políticos que defendem essas coisas. E quando a gente teve o período de pandemia, que as escolas pararam e fizeram uma comparação com um ano em que não houve pandemia, o rendimento dos alunos era 0,02% pior. Então, assim, com escolas abertas ou fechadas, a nossa educação ela é muito pequena, a disparidade de um período fechado ou não. Então, assim, ok, vai cortar essa coisa toda da educação e tal, mas a gente precisa pensar qual é a educação que a gente está dando para os nossos alunos aqui no país. Essa educação APOESP é complicado. Agora, veja como o que você está falando é importante e é bem maquiavélico, porque esse corte que eles vão fazer no Ministério da Educação vai atingir uma promessa do presidente Lula de expansão das escolas em tempo integral, que seria o MEC distribuir dinheiro para os estados e municípios que operam escolas de tempo integral. E isso é o que vai acontecer. Não vai ser distribuído esse dinheiro nos próximos anos, mas o governo vai continuar investindo no ensino superior, onde opera a doutrinação. Deixa eu falar uma coisa. Esse projeto de escola em tempo integral do Lula era assim. Você passava o dinheiro, a escola ficava, a criança ficava na escola. Era um depósito de criança. Exatamente. Um depósito. Aí se não tem dinheiro para o cívico-militar, que a criança vai lá, tem que aprender português e matemática, né? Ela é obrigada a sair de lá menos burra do que ela entrou. Isso. Ela tem que saber fazer conta. Isso é um perigo para esse governo. Imagina uma população que sabe fazer conta. Essa é a questão. Desculpa, Renato. Quando a Geise trouxe, o que ela falou é o seguinte: não vai adiantar fazer nada enquanto nós tivermos esse modelo de educação. O pior, concordando com a Geise, é que mesmo que você mude o modelo de educação, você tem um projeto de educação espetacular, vinculado com a empresa, dando educação financeira, ensinando a ser empreendedor, ensinando a ir para o mercado para competir e viver da meritocracia, tentar entender como é que você faz para empreender e tentar ser sócio, o que quer que seja. Mesmo que você faça isso, não terá sucesso. Por qual razão? Porque você não tem condição de controlar aquela escola, porque aquela escola está abandonada num determinado local, e mesmo que você coloque o tempo integral, vai ser um repositório de crianças para estar lá e vão ser controlados por quem manda na parada. A única solução para isso é ter uma escola cívico-militar, porque ali você traz ordem, traz segurança e coloca uma sequência lógica de respeito, hierarquia e aprendizado. Aí você poderia mudar. Perigoso. Mas, professor, poderia mudar. A lógica é perigosíssima. O STF interferiu. Aqui em São Paulo é uma pauta do governo Tarcísio, o STF interferiu. Está interferindo, não quer. A pedido do PSOL. É agora, isso aí. O que eu acho é que o PT e o Lula, com o anúncio de ontem, eles fizeram uma escolha. Eles dobraram a aposta na luta de classe. É isso. A grande bandeira de 2026 vai ser essa isenção de impostos de R$5 mil para quem ganha até... É aí que eles vão. Não é o rico contra o pobre, e eles vão acreditar nisso. E se emplacar o 4x3 ainda? Está caindo. Então eles estão vendo, o identitarismo não funciona. É isso aí. Não à toa. Foi a Érica Hilton que propôs no Dia do Trabalhador o projeto 6x1. Não foi a Érica Hilton, qual é o impacto financeiro? Eu não sei, eu só propus. Isso. Se até o ministro da Fazenda não precisa saber número, para que ela vai saber? Pra que ela é só deputada, né? Eles descobriram que esse marxismo heterodoxo dele, que criou essa comunidade woke, não conseguiu resolver o problema, porque o capitalismo ele continua funcionando e sendo a melhor escola. Estão voltando para o e não tem aderência à população. Não tem aderência. Porque ninguém entende nada, na realidade. E como eles emburrecem todo mundo, ninguém tem capacidade de entender nem o que é o woke. Despertar do quê? Despertar. 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 Foi na chave. Despertar. Apertar. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.